Jeromel, bom dia. Enfim, o Grêmio vai estrear no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense amanhã. Mais de 3 meses, né, depois da previsão inicial. Queria que tu falasse sobre a expectativa para esse confronto tua e dos demais jogadores aí do elenco e também sobre a ambição do Grêmio nessa competição. Jéssica Maldonado, das mídias oficiais do Grêmio. Bom dia, Jéssica. Eu acho que o Campeonato Brasileiro é dos campeonatos mais disputados no mundo e a gente está ansioso para começar logo, fazer uma boa campanha. A gente se acredita, eu particularmente, que o próximo jogo é sempre mais importante. Então a gente quer começar com o pé direito, sabe que vai ser um jogo difícil, contra um adversário muito qualificado. Tivemos a oportunidade de assistir o Fluminense aí, algumas partidas dele contra o Botafogo, até contra o Flamengo. Sabemos que eles fizeram um grande trabalho, o grande treinador que eles têm. Então a gente tem que estar focado, igual a gente teve no último jogo, para conseguir os 3 pontos, que é o nosso objetivo. Jeromel, bom dia. Ainda sobre essa estreia no Campeonato Brasileiro, gostaria de repercutir com você o fato de a CBF ter entrado em acordo com a FENAPAF e ter, dentro desse acordo, conseguido diminuir o intervalo entre as partidas. No Campeonato Brasileiro poderão ser 2 jogos em 3 dias. Isso acaba diminuindo demais a preparação. Gostaria de saber de você a sua opinião sobre essa autorização. Jason Lisboa, Rádio Guaíba. Oi, Jason. Eu acho que essa situação é uma situação atípica, mas o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo atípico. A gente está passando por uma situação que todos têm que entender que ninguém esperava, ninguém sabe como lidar com essa situação. Então, se a CBF pediu essa medida aí para a FENAPAF, eu acredito que é por questões de calendário, porque senão ia ser inviável, ia ter que se fazer muitas mudanças. Mas, nesse caráter excepcional, eu acho que não teria nenhum problema. A gente sabe que vai ser algumas rodadas somente. Jeromel, pelo que você observa e até pelas circunstâncias atuais, devido à pandemia, à longa parada e aos reflexos que isso poderá causar dentro do campeonato, da disputa técnica em si, você considera que esse campeonato brasileiro vai ser o mais diferente dos últimos anos? Não pelo nível, mas pelas possibilidades de surpresas na tabela de classificação? Matheus Dávila, Rádio Bandeirantes. Bom dia, Matheus. Eu acho que vai ser um campeonato completamente diferente pelas circunstâncias, porque para mim é muito estranho e diferente jogar sem público. É uma sensação meia... não sei nem te explicar. E então isso tudo vai interferir. Eu não sei como serão as viagens, como que eles vão organizar. Tem as questões pré-jogo de controles e tudo isso. Então isso tudo são situações diferentes. A gente está acostumado a ter uma delegação muito grande. No dia do jogo são muito poucas pessoas que estão ali para nos auxiliar. Então isso tudo são questões que, de um jeito ou de outro, interferem diretamente numa partida. Agora, em termos classificativos, eu acho que também tem tudo para ser diferente, já que está sendo um ano tão atípico, né? Jeromel, você que conhece tão bem o clube, está desde 2014 por aqui, o Grêmio já nesse período, que é vitorioso de muitos títulos, mas teve grandes jogadores que chegaram e que saíram. O último é o Cebolinha, que está se transferindo para o Benfica. Queria saber como é que é esse processo de integração de jovens, de amadurecimento. O que vocês, jogadores mais experientes, contribuem nesse momento? Simon Bianchini, da Rádio Gaúcha. Bom dia, Simon. A gente fica feliz pelo sucesso dos nossos companheiros, né? O Everton já deu muitos títulos pra gente, já fez gol em finais, já decidiu partidas, e ele tem esse objetivo dele de jogar na Europa, de ser reconhecido do outro lado do oceano. Então a gente fica feliz quando o jogador atinge o seu objetivo, ser continuado chamado na seleção. E claro que a gente queria o Everton do nosso lado, né? Porque ele joga muito a bola, já ajudou a gente bastante, mas a gente agradece por ele. E eu acho que o trabalho meu, particularmente, é servir de exemplo, mostrar meu profissionalismo para que o jogador saiba. Eu conversei bastante com ele, eu já joguei 5 anos lá em Portugal, então eu conheço algumas coisas ali. E eu dei algumas dicas, conversei bastante com ele, mas eu duvido que o Everton tenha algum problema pela pessoa que ele é, pelo caráter que ele tem, pela humildade que ele tem. Então eu acho que ele tem tudo para fazer muitos gols e dar muitas alegrias ao torcedor do Benfica. O protocolo do Campeonato Brasileiro, Jeromel, ele não obriga todos os envolvidos a realizarem testes para o novo coronavírus.
A estimativa é que 25% só dos envolvidos nos jogos, e aí esse percentual fala sobre jogadores, comissão técnica, assessores de imprensa, outro pessoal ligado a vocês vão testar. Mas gandulas, por exemplo, não vão testar. A obrigatoriedade não está para o gandula. O que te parece isso? Jeremias Werneck, do UOL Sport. Oi, Jeremias. A gente já jogou uma série de partidas, eu nem sei te dizer quantas, e não tivemos nenhuma incidência. Então, eu acho que os protocolos estão sendo bem feitos, têm que ser feitos, têm que ser realizados. Saúde sempre em primeiro lugar. Eu acho que tem pessoas competentes que estão fazendo o trabalho deles e que vão dar conta do recado que tem dado para cuidar da nossa segurança. A gente tem que acreditar neles. Tudo bem, Jeromel? A questão é a seguinte, a partir de agora vocês têm um novo titular, né? Em função da saída do Everton, o PP passa a assumir aquela posição ali do lado esquerdo do campo. E eu queria saber o que o torcedor pode esperar do PP, já viu várias vezes o PP jogar, mas vocês que estão convivendo com ele dentro do vestiário, jogam juntos ali, né? E que tipo de Grêmio vai ser esse Grêmio a partir de agora com o PP em campo? Muito obrigado, bom jogo amanhã. Fernando Becker, da RBS TV. Bom dia, Fernando. Eu acho que, independente de quem o Renato colocar no lugar do Everton, tem muitos bons jogadores aí, jovens que vêm surgindo, que estão buscando seu espaço. O último Grenal a gente ganhou com o gol do Isaac. Todo mundo que vem entrando muito bem. Então, o nosso grupo é qualificado e tem que estar qualificado e se manter para a gente conseguir competir com os grandes clubes que tem no futebol brasileiro. O PP tem muita qualidade, tenho certeza que ele vai ajudar muito a gente, já tem sido convocado aí para a seleção olímpica, já está se mostrando aí um jogador que vai dar muitas alegrias para nós gremistas. Oi, Jeromel, tudo bem? Nos últimos anos a gente tem visto que o Grêmio cresce muito contra grandes adversários, partidas decisivas, clássicos, mas muitas vezes se desconcentra contra adversários inferiores. Como vocês trabalham para resolver isso num campeonato que tem 38 rodadas e que precisa vencer a maioria para buscar o título? Bruno Soares, da Rádio Grenal. Bom dia, Bruno. Hoje em dia não tem mais espaço para você escolher os adversários, escolher os jogos que você quer jogar. O campeonato de pontos corridos, igual ao Campeonato Brasileiro, você tem que encarar igual todos os adversários. Então, acho que foco, concentração é a palavra para a gente embalar aí e começar com o pé direito. Um abraço, Jeromel. Para muita gente, o Grêmio não conquistou um título de Campeonato Brasileiro nos últimos anos porque optou por preservar titulares nesta competição e priorizou a Libertadores da América. Existe alguma possibilidade de isso ser diferente neste ano? De uma conversa com o Renato, dos líderes, para que o Grêmio se dedique com força máxima no Campeonato Brasileiro e assim possa chegar lá no fim brigando pelo título? Wagner Martins, Fox Sports. Bom dia, Wagner. Eu acho que o Renato tem tomado as decisões que ele acha melhor para o Grêmio. Isso tem se mostrado acertado, tanto que a gente conquistou, desde 2016, a gente sempre conquista um título por ano, no mínimo. E a gente tem conseguido sucesso assim, tem formado os jogadores, temos espaço para todo mundo, o grupo todo que joga dá conta do recado. A gente tem que seguir trabalhando aí, esperar as orientações do Renato. Eu acho até que essa pergunta você deveria fazer para ele, porque a gente, quando está bem, ele sempre põe a gente para jogar. E às vezes ele preserva pelo fato de que quando você joga de domingo para jogar numa quarta-feira, para jogar sábado, para jogar depois numa outra quarta, essa sequência de jogos tem um certo limite aí, que até o pessoal da fisiologia fala que é importante termos um controle para evitar lesões, tem um número aí, eu não sei te dizer, mas que os profissionais competentes aqui do Grêmio, eles sempre estão por dentro disso e estão sempre investigando. A gente faz uma série de análises, de testes, para que a gente saiba o que precisa, o que pode, o que não pode, se aumenta ou diminui esse risco. Então, e além do mais, esse ano é um ano muito atípico, porque ficamos praticamente 2-3 meses treinando só a parte física. Então, eu não sei se isso pode ser prejudicial ou benéfico, só o tempo vai dizer. Jeromel, bom dia. Você já foi eleito algumas vezes como o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro e outros atletas do Grêmio receberam premiações individuais pelas atuações no Brasileirão. Mas está na hora do Jeromel levantar a taça de campeão brasileiro e o Grêmio voltar a conquistar esse título? Jairo Cuba, da Rádio Galera.
Bom dia, Jairo. Claro que o nosso objetivo é sempre levantar títulos. Em prêmio individual, a gente fica feliz quando ganha, mas o nosso objetivo principal e primordial é levantar títulos. E a gente vai trabalhar com certeza em busca desse objetivo, mas, como eu disse anteriormente para um colega vosso, o Campeonato Brasileiro é o mais competitivo, é o mais difícil do mundo. Tem muitas equipes de qualidade e esse ano, do jeito que está se levando as coisas, a gente não sabe como que vai acontecer, mas tem muitos jogos pela frente. A gente se compromete a fazer o nosso melhor a cada jogo. Bom dia, Jeromel. Primeiramente, parabéns pelo título do segundo turno do Gauchão e boa sorte nas finais. Foram quase 4 meses sem jogos, a gente sabe o quanto é difícil o retorno e manter o condicionamento de um atleta de alto nível. O Grêmio impressiona pela intensidade que vem jogando, inclusive parece não ter sentido tanto a parada e vem numa evolução. O condicionamento físico pode ser um diferencial nesta arrancada do Brasileirão? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Bom dia, Mário. Eu acho que não só nessa arrancada do Brasileirão, a parte física vem se mostrando muito importante ao longo dos anos. Cada vez mais vão se descobrindo tecnologias novas, técnicas novas de treinamento, e os jogadores cada vez mais estão mais preparados fisicamente. E isso vem mudando o tipo de jogo que vem sendo jogado. E com certeza essa vai ser uma variável que vai fazer muita diferença pelo fato de vão ter até dezembro, a gente praticamente não tem mais semana cheia. É jogo domingo, quarta, sábado, domingo, quarta, sábado e vai ainda assim. Então com certeza a parte física vai fazer muita diferença. E a gente tem um grupo muito comprometido. O que a gente alia a isso é a experiência dos jogadores com a juventude, além do fato de ter a continuidade, que para mim essa é a palavra principal. O Renato já está aqui no clube mês que vem, fazem 4 anos. Então, essa continuidade a gente já sabe o que ele quer dentro do campo, o que ele precisa, como ele cobra a gente. Independente se sou eu que faço um lance ou um jogador que subiu agora da base, ele cobra do mesmo jeito. Isso é muito importante para a gente manter a nossa competitividade. E essa competitividade, o Renato, todos os dias no treinamento, ele zela muito por ela, porque ele sabe que a carreira dele foi vencedora como jogador, como treinador, porque ele é uma pessoa vencedora. Ele passa essa essência um pouquinho para a gente. Bom dia, Jeromel. Bom, há sempre a discussão desse ser um grupo muito mais copeiro, apesar de ter ficado na parte de cima da tabela e sempre ser cotado como um dos favoritos ao título do Brasileirão. O quanto que incomoda esse rótulo de copeiro ao lado de um discurso de, entre aspas, insucesso e talvez insucesso em relação a títulos no Brasileirão dos últimos anos, e o quanto que, nesse sentido, essa competição acaba se tornando ainda mais fundamental para um grupo como o de vocês, tão vitorioso, mas que não tem uma conquista relevante como essa. Aline Nastari, Esporte Interativo. Bom dia, Aline. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. É um campeonato que tem grandes equipes, que tem, para mim, é o campeonato mais difícil do mundo. Mas a gente quer ganhar, assim como a gente quer ganhar as outras competições. É que chega um momento que a gente tem que tomar algumas decisões, porque tem competições que a gente, se ganhar mais 3 jogos, está numa final, mais 4 jogos está numa final. No Campeonato Brasileiro ainda restam 30 jornadas. Aí daqui a pouco a gente faz uma opção para poupar um jogador ou outro. Então essas situações aí vêm acontecendo, mas a gente sabe que nosso objetivo é ficar na parte de cima da tabela, pensar jogo a jogo. É um campeonato complicado. Amanhã já começa, a gente tem um jogo difícil contra o Fluminense e a gente vai pensar que é o jogo mais importante para começar com o pé direito. Ô Jeromel, vocês começam o Campeonato Brasileiro agora e a final do Gauchão é só lá no fim do mês, nos dias 26 e 30. Que diferença isso traz na preparação para uma decisão, e é uma vantagem do Grêmio em relação ao Caxias, os 2 jogos e acontecer enquanto o Grêmio vai ter partidas, porque o Caxias só começa a sua competição lá depois. Eduardo Moura, GE. Globo. Bom dia, Eduardo. O Caxias tem uma equipe muito boa, muito qualificada. A gente perdeu para eles a final do primeiro turno e a gente vai fazer de tudo para conseguir mais esse título aí para o nosso Grêmio. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. E sobre as questões da gente ter jogo antes, a gente tem que virar a chave agora, pensar somente no Campeonato Brasileiro. E na semana do jogo contra o Caxias, a gente tem que pensar no Caxias. Porque o Campeonato Brasileiro é muito competitivo e se você ficar pensando na final, vão se passar 3, 4 jogos aí e depois para tirar essa diferença é muito complicado. Então agora a gente vai estar focado aí no Fluminense, que eu acho que é o mais importante porque é o próximo jogo.